Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Bom, aqui nós vamos ver algumas coisas, né, que passaram. Nós vimos aí, já fizemos um mapa, mas eu gostaria também que você anotasse aí no seu caderno a palavra barar, que é a palavra abençoar em hebraico. Barar, abençoar, que significa poder, autoridade para ser bem-sucedido ou próspero, né? Foi o que Deus falou com Abrão. Também a palavra calar, que é amaldiçoar, ou seja, escravizar, tirar a essência, fazer alguém não semelhante a Deus. Então, por isso que Deus fala, né, se tu uma bênção. E algo muito curioso é que no hebraico não existe o verbo ter. Esta palavra ter não existe no hebraico. Só existe a palavra ser. Ou seja, Deus não está preocupado se você tem um certificado de teologia, Deus não está preocupado se você tem um certificado de batismo, Deus não está preocupado que você tenha Jesus, mas Ele está preocupado para que você seja como Jesus, para que você seja nascido de novo, para que você seja batizado, ou seja, ser e ser em Cristo. Né? Então, isso é algo muito importante para as nossas vidas. Às vezes a gente fica tão preocupado em ter, mas a gente não precisa, a gente não deve estar preocupado em ter. A gente deve estar preocupado em ser, ou seja, eles sempre usavam a palavra, mas como é que eles faziam então para dizer, eu tenho um carro, por exemplo? Eles não diziam, naquela época eles não diziam, eu tenho um carro, né? Eles diziam, havia um carro que era meu por meio de Deus. Né? Então, tudo que eles falavam era glorificando o nome de Deus. Né? Eu não tenho Jesus, eu sou alguém parecido com Jesus, ou eu sou alguém tentando ser como Jesus. Né? Então, este verbo ter não existe no hebraico, somente a palavra ser. Então, por isso que Deus fala para Abrão, né? Se tu uma bênção. Deus não estava dizendo, Abrão, tenha bênçãos, mas sim, ele estava dizendo, Abrão, seja tu uma bênção, se tu uma bênção, porque se você for uma bênção, se você ser uma bênção, o ter sou eu que vou te dar. Né? Então é algo, um mistério, algo muito lindo da parte de Deus,
que quem tem é Deus, nós não temos, ele tem, e isso já desde o princípio, né, lá no Gênesis a gente já aprende isso com Deus. Também no versículo 10, a gente vê aí do capítulo 12 de Gênesis, a gente vê que na história dos judeus sempre eles olharam para o Egito como um socorro. Nós vemos aí Abrão, né? Nós vimos aí no mapa, onde eles foram então para o Egito, e desde do princípio, a história toda dos judeus, eles sempre estavam olhando para o Egito como um socorro, né? Por isso que eles foram muito repreendidos por muitos profetas ao longo da Bíblia, quando se falava em Egito, que qualquer coisa que acontecia, eles, em vez de se socorrer com Deus, eles se socorriam com o Egito, eles olhavam para o Egito como uma medida de socorro, né? E não deve ser assim. Então fica aí mais outra dica que muitas vezes acontece conosco também, o nosso Egito, que é o mundo. Muitas vezes nós, em vez de perguntar e na hora da dificuldade nos apegarmos a Deus, irmos em direção a Deus, nós muitas vezes olhamos para o mundo e muitos de nós acabam retornando para o mundo. Por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela! Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Pois é, irmãos, aqui nós vemos algo muito triste, né? Vamos assim dizer. Abrão, então, por medo que a sua mulher era muito bonita, muito formosa, ele ficou com medo que o povo lá do Egito acabasse matando ele se soubesse que era sua esposa. Então ele cria ali uma certa mentira, né? Não era uma mentira total, porque ela realmente era sua parente, mas era também a sua esposa. Então ele acaba criando essa mentira e o povo acredita, e o rei de lá do Egito, ele toma Sarai como esposa. Na noite em que eles iam se deitar, então o que acontece? O próprio Deus intervém e coloca uma grande praga sobre eles. E então o rei descobre que Sarai não era somente uma parente, uma prima de Abrão, mas sim a sua esposa, né? E ele pergunta muito indignado: por que mentistes para mim? Por que fizesse isso? E então ali Abrão explica e eles são expulsos daquele lugar. O rei manda que eles fossem embora, né? Mas aqui nós vemos algo interessante, irmãos, que muitas vezes nós fizemos isso. Às vezes as pessoas contam uma mentira achando que não vai ter um problema, ou não é uma mentira completa. Ah, não, é meia verdade. Mas a gente vê já na Bíblia, quando Abrão faz isso, o estrago que deu. Deus manda então uma maldição, envia pragas, doenças sobre aquele povo, e mostrando para mim e para você, e para Abrão, que Deus, ele abomina a mentira. Ou seja, a própria Bíblia diz que quem é o criador da mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Então, toda vez que eu falo uma mentira, eu estou dizendo para Deus e dizendo para Satanás que eu sou filha ou filho dele. Então, isso é algo muito sério, muito importante,
que muitas vezes as pessoas não se conscientizam e acabam mentindo, né? E acabam inventando mentiras, às vezes para se livrar de um algo, né? Às vezes para se livrar de uma bronca ou de uma briga, de algo desconfortável, a gente acaba mentindo e não pensando nas consequências que isso afronta ao nosso Deus, e isso nos faz filhos de Satanás, porque se Satanás é o pai da mentira e eu uso a mentira na minha vida, eu estou autodeclarando que eu concordo com ele, que eu sou de certa forma filha dele, né? Então, que eu e você permanecendo sempre na verdade, nós sempre viemos a falar a verdade, porque a mentira não provém de Deus e não agrada o coração de Deus. Que eu e você possamos cada dia mais e mais ser verdadeiros, como é verdadeiro o nosso Deus. Amém? Eu quero encerrar aqui pedindo para você não esquecer de dar um like aí. Quanto mais você curtir, mais nos incentiva, né, a estar postando mais vídeos, para que a palavra do Senhor também seja ensinada, né? O YouTube, ele vai e compartilha mais vezes. Quanto mais você curtir, mais pessoas serão alcançadas com esse curso. Também para você que deseja, né, que almeja crescer no Ministério IEJEC, também é necessário que você esteja fazendo esse curso. Inscreva-se no canal, porque quando tiver um novo vídeo, você também vai ser alertado. Amém? Quero orar com você agora, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que cada dia mais o Senhor venha derramar das suas bênçãos sobre ti, sobre cada um de nós, sobre este curso, cada dia mais e mais nos capacitando, cada dia mais e mais, né, nos dando discernimento, e que possamos aprender com Ele, cada dia mais e mais, que Ele venha nos capacitar, nos ajudar, nos moldar, e que cada dia mais e mais possamos ser parecidos com Ele. Esta é a minha oração e meu agradecimento desde já, crendo na vitória, crendo nas bênçãos do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para que e também essa palavra de Deus seja não tem nada que a palavra de Deus. Fica quieta, Lana. Continuando. 1, 2.